Você pode abrir a sua Bíblia nesse momento, lá em Atos dos Apóstolos. Oh, aleluia. Glória a Deus. No capítulo 16. Oh, glória. Oh, aleluia. Capítulo 16. Versículo 25 e 26, apenas. Versículo 25, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, e encontramos aqui dois servos de Deus prisioneiros. Alguém pode pensar que eles fizeram alguma coisa contra a lei, que eles desobedeceram uma ordem que pertencia lá àquela região, por isso foram encarcerados, cometeram algum delito. Mas quando você examina o texto, você vai ver que aquela prisão era resultado de uma batalha espiritual. Aquela prisão foi porque Paulo e Silas expulsaram um demônio. Então, aquela prisão não estava no âmbito natural. Não era algo que correspondia às leis terrenas. Mas alguma coisa aconteceu no mundo espiritual que provocou um levante do inimigo, usando pessoas, porque o inimigo, ele usa pessoas, para que pudesse então trazer um revide, ou trazer algo para rebater, combater a atitude do apóstolo Paulo, quando ele tinha expulsado aquele demônio. É como se o demônio pensasse assim: isso não vai ficar desse jeito não. Como se o demônio prometesse: isso vai ter volta. Então, logo na sequência dessa libertação de uma jovem adivinhadora, ele logo é julgado injustamente pelos magistrados da cidade, e ele é lançado na prisão, mas antes disso, ele é açoitado. Ele não só está numa prisão, aprisionado nos pés e nas mãos, com cadeias nos pés e nas mãos, mas ele também tem as costas dilaceradas. Não somente ele, claro, Paulo e Silas. Então eles estão numa cadeia, estão com dores nas costas, por serem açoitados com varas, e publicamente a vergonha que eles passaram naquela praça pública, ao serem açoitados publicamente, tudo isso eles levam para a prisão. A dor, a vergonha, o desconforto daquela prisão nos pés e nas mãos, um lugar talvez não muito agradável, claro, uma prisão, se tratava de um lugar para guardar pessoas violentas. E Paulo e Silas, então, ele é colocado lá, não como, mas porque ele enfrentou algo espiritual. E eu queria fazer aqui uma observação em torno desse tema, desse propósito, que às vezes nós não entendemos que
as batalhas espirituais que nós enfrentamos, elas não estão apenas no âmbito espiritual, mas elas se manifestam no mundo natural. Paulo e Silas enfrentam um demônio, expulsam um demônio e ele vai parar na prisão. A prisão não era espiritual, a prisão era material. A prisão era algo no mundo físico. Ele está acorrentado não com cadeias espirituais, ele está acorrentado, ele está preso com cadeias normais, naturais, cadeias físicas. Nós às vezes não entendemos que o mundo espiritual, ele acaba se manifestando no mundo material. Tem muita gente que não percebe isso, que muitas das vezes o que está aprisionando a sua vida, fisicamente falando, é fruto de uma guerra espiritual. Algo está por trás. Eu fico imaginando o que deve estar por trás, no mundo espiritual, de um cigarro, por exemplo. Um cigarro é papel com folha seca, e que se é trabalhado de uma tal forma que provoque na pessoa uma sensação de bem-estar e que também provoque na pessoa uma dependência. Então, aquele cigarro feito de papel e de fumo, folha de fumo, aquele cigarro tem um poder de aprisionar pessoas, de prender pessoas. É uma verdadeira cadeia que está ali sobre a vida da pessoa e a pessoa não consegue se libertar. É uma cadeia física, é uma cadeia palpável, é uma cadeia que transmite sensações normais, ou naturais, mas eu acredito que tem algo espiritual por trás do cigarro. Não é possível que seja só papel e uma folha seca colocada ali e que provoque uma prisão tão grande sobre as pessoas. Tem alguma coisa espiritual por trás do cigarro. Tem alguma coisa espiritual por trás da bebida alcoólica. Porque mesmo com toda a divulgação, isso também é em relação ao cigarro, com toda a divulgação dos males que a bebida provoca, mesmo com a divulgação dos males que o cigarro provoca, as pessoas, elas não conseguem largar. Elas não conseguem se libertar. É como se a gente fizesse uma propaganda ao contrário e as pessoas simplesmente fechassem os olhos para isso, ficassem totalmente cegas para isso. O cigarro mata, o cigarro causa câncer, o cigarro causa efizema pulmonar, a bebida alcoólica traz cirrose hepática, a bebida alcoólica acaba com o fígado, a bebida alcoólica pode provocar acidentes de trânsitos, algumas pessoas até foram vítimas ou perderam parentes, perderam pessoas amigas por pessoas dirigindo alcoolizadas, mesmo diante de toda a propaganda contrária, as pessoas não conseguem largar a bebida, não conseguem largar o cigarro. Tem alguma coisa espiritual. Algo está por trás disso tudo. Nós conseguimos contemplar as propagandas falando, ou as divulgações aí dos casos de dependência do crack, de dependência da maconha, de dependência da cocaína, e as pessoas caminhando para um abismo, destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo os lares, jovens perdendo as suas vidas, ainda moço, ainda jovem, ainda na sua adolescência, ainda na flor da idade, ainda muita coisa para viver, mas as drogas simplesmente devastaram a vida daquele jovem, a destruição, pessoas morrendo nas esquinas, pessoas sendo mortas por causa da droga, e isso tudo é uma propaganda contrária, é uma propaganda que vai na contramão daquilo que a pessoa consome, mas as pessoas não param de consumir. Um dia eu estava trabalhando, quando trabalhava no setor de vendas de uma empresa, em que a gente tinha o público-alvo, era nas comunidades, por conta até da dificuldade, que os irmãos aqui sabem, de um caminhão do Ponto Frio,
para chegar lá numa comunidade para entregar um móvel. Você sabe da dificuldade de um caminhão da Casa Bahia para chegar lá para entregar um móvel. Então, nós tínhamos um público-alvo, a nossa empresa, uma pequena empresa, não era uma Casa Bahia, não era um Ponto Frio, uma pequena empresa que vendia móveis, vendia eletrodomésticos. Então, o público-alvo era as comunidades. Então, a gente tinha lá um público-alvo dentro de várias comunidades interligadas, que começava lá no Parque União, e a gente começava a fazer entrega ali no Parque União, e passava ali pela Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, e terminava o nosso roteiro lá no Timbal. Se você conhece aquela região ali de Bom Sucesso, você sabe que essas comunidades têm uma sequência desse jeito. Você começa no Parque União, parece que elas são interligadas, vai parar na Baixa do Sapateiro, daqui a pouco você não sabe que a Baixa do Sapateiro já passou para Nova Holanda, e da Nova Holanda já passou para o Timbal. Então, quando a gente estava trabalhando ali naquelas comunidades, uma hora a gente começou a fazer entrega, já estava escurecendo. E as pessoas já estavam tendo dificuldade para receber o móvel, falando, meu filho, está muito tarde, não dá para entregar amanhã. E muita gente estava querendo até cancelar o pedido, e nós resolvemos, então, não vamos levar essa mercadoria de volta. Estante, guarda-roupa, sofá, beliche, não podemos levar, pagar o transporte para voltar. A gente foi para cima lá do Morro do Timbal, num ponto mais alto lá do Morro do Timbal, onde tem um largo. Quem conhece lá vai saber onde é esse local. Tem um largo lá em cima, e a gente então colocou os móveis ali, emparelhados, perto da vizinhança conhecida, alguém que liberou para a gente, e nós colocamos ali, e ficamos acampados ali à noite, esperando amanhecer o dia para completar a entrega. Faltava pouca coisa, mas ninguém queria receber aquela hora da noite. Já estavam entregando 10 horas, 11 horas, e a gente teve que parar a entrega. Mas alguma coisa aconteceu ali. Eu estou citando esse fato porque eu vi. Não foi ninguém que me falou. Eu vi. Estávamos sentados ali conversando, né? E graças a Deus a nossa equipe tinha muita gente crente, falando das coisas de Deus. E de repente a gente viu ali, naquele morro ali, naquele pedaço do morro ali do Timbal, a gente viu uma fila se formando. E olha que isso tem tempo. Isso tem muito tempo. Imagina agora como está. Deve estar pior, com certeza. Uma fila se formando. E eu observava ali, sentado na calçada, tomando conta dos móveis. Eu observava que naquela fila tinha, assim, garotões que dava para perceber que eram pessoas que tinham poder aquisitivo. Pelo tênis que usavam, pela roupa que usavam, pelo estilo de vida ali, conversando ali, eu percebia que eram pessoas de uma camada social elevada. Não eram favelados, não eram pessoas da comunidade, pobres, não. Eram pessoas que tinham dinheiro, estavam naquela fila. E eu vi aquela fila aumentando, de tal maneira que quem estava lá vendendo na ponta, né, na ponta lá daquela fila, teve que sair do lugar e passar de fila em fila para perguntar, é branco ou preto, é branco ou preto, é branco ou preto, é branco ou preto. E eu nem sabia disso. Nessa altura ainda nem sabia disso. Isso já faz tempo. Então, eu percebi ali, quantos jovens estão aprisionados às drogas. É muita gente, você não faz ideia. E olha que eu estou falando só de uma comunidade dentro do Timbal, porque tem a mesma fila Nova Holanda, tem a mesma fila na Baixa do Sapateiro, tem a mesma fila no Parque União, tem a mesma fila lá na Ilha do Governador, lá próximo ao Guarabu, né, o Dendê, aquele Morro do Dendê, tem várias filas em São Gonçalo, tem várias filas em Niterói, tem várias filas. Nós estamos aqui reunidos e ainda tem pessoas aí em filas para poder adquirir o branco ou preto, o branco ou preto. Então nós precisamos levantar nossa voz para dizer, tem alguma coisa de espiritual por trás disso. Com toda a morte, com toda a tragédia, com toda a divulgação da mídia, mostrando que é o caminho do erro, é o caminho da morte, é o caminho
da proliferação da violência, é o caminho que patrocina a violência, porque cada R$1 que é pago ali para comprar uma maconha, para o bel prazer daquele cidadão, daquela cidadã, uma maconha, um pouquinho de maconha, umas gramas ali de maconha, você está financiando a violência, está financiando a compra de armas. Mas com tudo isso, não adianta o pregador falar, não adianta a mídia falar, os repórteres falam, os programas falam. A propaganda é contrária. A propaganda não é para motivar, não é para estimular. Mas as pessoas não conseguem largar. Com toda a propaganda contrária, as pessoas não conseguem largar. Então eu chego à conclusão de que tem alguma coisa espiritual. Tem alguma coisa espiritual, repito, por trás do cigarro, por trás da bebida alcoólica, seja ela qual for, seja qual for o rótulo, por trás da maconha, da cocaína, do crack, do K9, do veneno do sapo, ou do êxtase, ou de qualquer droga sintética, qualquer outra dessas coisas que eu mencionei, dessas besteiras que eu mencionei, tem alguma coisa espiritual por trás. Só não consegue ver quem não quer. Porque mesmo falando contra, irmãos, não precisa falar muita coisa contra a igreja, que as pessoas já param de frequentar. Não precisa fazer propaganda maciça, não precisa sair no noticiário que a igreja fez alguma coisa de errado, que na igreja aconteceu isso de ruim, que aconteceu aquilo de ruim. Não precisa fazer muita divulgação contrária à igreja, que as pessoas elas procuram algo de ruim para parar de frequentar. Elas não precisam de propaganda, não. Elas já olham para a igreja, não gostei disso, não gostei daquilo. Não gostei que, faltou isso, faltou aquilo. Não gostei que a hora que acabou, não vou mais na igreja. Não gostei do que o pastor falou. Não precisa fazer muita propaganda para desmotivar uma pessoa, porque eu penso da seguinte maneira: se tem fila para poder adquirir maconha ou cocaína para destruir vidas, tinha que ter fila para entrar na igreja, porque aqui tem vida, aqui tem salvação, aqui tem libertação, aqui tem cura, e sobretudo, aqui tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo. Aleluia! Altas horas da noite, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, aquela fila estava ainda aumentando, de jovens que dava para perceber que vinham dos bailes, e entravam naquela fila para adquirir drogas. Foi a minha primeira vez que eu vi algo que me chamou a atenção com relação às drogas. Eu nunca tinha visto, porque também nunca passei por uma experiência de ficar à noite numa favela. Passar a noite numa favela. Eu tive que passar aquela noite para poder ver com os meus olhos, para não pegar informação de ninguém, mas ver com os meus próprios olhos como a juventude está perdida, aprisionada a algo que não é só material. Não é só algo que transmite um barato, uma sensação. Tem sim alguma coisa de espiritual. E eu abro esse parênteses aqui, porque quando Paulo expulsou esse demônio, olha o levante que aconteceu. Olha o revide do inimigo, porque o inimigo, ele não vai ficar satisfeito se ele vê que alguém está se libertando das drogas. Se ele vê que tem alguém largando o cigarro, largando a bebida, o inimigo não vai ficar paralisado sem fazer nada, ele vai tentar contra-atacar. Mas eu quero também dizer que isso não nos intimida, porque maior é Deus. Nós precisamos dar esse alerta de que o inimigo ele não vai aceitar a perda dessas pessoas e vai deixar barato. Não, mas isso também não nos encoraja, ou aliás, não nos intimida, não nos acovarda. Nós não vamos ficar covardes. Nós vamos para cima. Porque nós fomos chamados para entrar no terreno do inimigo e tirar tudo aquilo que ele roubou.
Aleluia, nós temos que entrar no terreno do inimigo e saquear o inferno e tirar essas vidas das garras de Satanás, porque Jesus é poderoso para libertar, seja qual for o jovem, seja qual for a condição, seja qual for a situação. Eu não sei como você está, eu não sei como você está comprometido com o vício, mas eu venho aqui para te dizer que Jesus é aquele que tem poder para te libertar, para te trazer vida e vida em abundância. Jesus tem poder para te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo lançou a palavra, expulsou aquele demônio, no nome poderoso de Jesus. Sai demônio, o demônio foi embora. E no mesmo período o inimigo se levantou e ele foi parar na prisão. Alguém podia olhar para aquilo ali como algo natural. Alguém podia já pensar: temos que arrumar um advogado para nos tirar da prisão. Paulo poderia também reagir do modo natural, mas ele entendeu que aquela prisão não era só algo natural, não. Aquela prisão tinha algo por trás, tinha algo espiritual, que eu peço ao Espírito Santo que venha te despertar nessa noite. Que existem prisões que elas não são naturais, não são normais. Você precisa encarar a verdade, você precisa saber da verdade, e você está usando a arma errada para tentar quebrar cadeias que elas não são naturais, elas são espirituais. Então você precisa usar as armas espirituais, e uma dessas armas, ou a primeira grande arma que você tem que usar, se chama o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele tem poder para quebrar cadeias. Quebrar cadeias, quebrar cadeias, quebrar cadeias. E hoje o Espírito Santo fala ao meu coração: é noite de quebrar cadeias. Cadeias serão quebradas aqui, cadeias vão cair por terra aqui. Uma vez o pregador foi aqui na igreja, eu não lembro quem foi. Eu só sei que ele pregou, transmitiu uma palavra poderosa, que se eu não tivesse aceitado Jesus, eu aceitaria naquele dia. E você sabe do que eu estou falando, porque tem muita gente aqui que já me falou a mesma coisa: pastor, a palavra de hoje foi tão tremenda que se eu não tivesse aceitado Jesus ainda, hoje seria o dia que eu ia lá na frente aceitar Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Foi um dia tremendo. Mas quando ele fez o apelo, as pessoas ficaram presas. Dava a impressão de que elas estavam presas na cadeira. E Deus deu uma direção a esse pregador. Aquilo ali foi inspiração divina. Ele falou com a pessoa assim, ó, com as pessoas, no caso que era mais de uma. Deus está me revelando que as pessoas estão aprisionadas, presas nos seus lugares, como se tivesse uma cadeia nas pernas. Aí ele falou assim, ó: você vai fazer algo aqui que vai ser um ato profético no mundo espiritual. Porque você não está vendo nada aqui nos seus pés, você não está vendo nenhuma cadeia prendendo os seus pés. E agora eu quero dizer para você fazer um ato profético, e você que não está conseguindo sair do seu lugar para vir aqui à frente, a partir desse ato profético você vai conseguir. Aí ele falou algo muito simples: você vai pegar, você está com os pés juntos assim, você vai fazer assim e vai fazer assim. No momento que você mexer com a perna direita e mexer com a perna esquerda, essa cadeia vai quebrar. Irmãos, as pessoas fizeram esse gesto no lugar, e começou a vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O altar ficou cheio de pessoas que não estavam conseguindo sair dos seus lugares. E elas só conseguiram depois de fazer esse ato profético, como se cadeias tivessem sido quebradas naquele momento. Cadeias foram quebradas naquele momento. E eram cadeias espirituais, num ato profético simples, objetivo. As pessoas viram as cadeias caírem por terra. Hoje é noite de quebrar cadeias. Então Paulo entendeu
e Silas, que nesse momento não é hora de telefonar para um advogado, não é hora de pedir respaldo numa lei para nos soltarem. Essa batalha é espiritual. Então vamos usar as nossas armas. Paulo e Silas estavam com os pés amarrados, com as mãos amarradas, mas esqueceram de fechar a boca. Esqueceram de colocar um tampão para vedar a sua boca. Então deixaram liberados. Não posso usar os meus pés, não posso usar as minhas mãos, mas eles esqueceram de tapar a minha boca. Então nós vamos louvar e nós vamos orar. Aleluia. Diz a Bíblia, meia-noite. E por que meia-noite? Porque havia, como hoje, você pensa que esse temor que as pessoas têm da meia-noite, essa situação às vezes de pavor, de terror, de filmes de terror, isso é algo do acaso? Não, isso tem um senso comum, isso tem a opinião das pessoas, isso tem coisas que vão passando de geração para geração. A meia-noite é onde se fazem trabalhos de bruxaria, de magia negra. A meia-noite é considerada a hora das trevas. A meia-noite tem um significado espiritual, como se fosse uma carga negativa. A meia-noite traz toda essa carga negativa que as pessoas sabem que isso já vem passando de geração a geração. As pessoas tremem quando se fala em meia-noite. E aí Paulo e Silas, isso não é algo feito por acaso, eles vão usar esse horário. Diz aqui, perto da meia-noite, quando o relógio, o tempo estava se aproximando da meia-noite, e nós imaginamos, será que na prisão tinha um relógio? Será que Paulo tinha um relógio digital? Será que ele andava com aquela ampulheta que era um relógio antigo? Como é que ele sabia que estava perto da meia-noite? Será que um dos presos, ele perguntou, você tem um celular aí, você tem um relógio para dizer que horas são? Irmãos, ele estava sentindo que aquele momento estava sendo um momento de trevas. E você sabe, todos nós aqui sabemos, quando a gente percebe, isso é uma percepção espiritual. Porque eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando do que está por trás de muita coisa que você acha que é apenas natural, é material, mas eu estou falando de coisas que estão por trás e que essas coisas são espirituais. E Paulo, ele percebe, há um clima, há uma atmosfera pesada naquela prisão, quando vai chegando perto da meia-noite. Ele sente que o clima está pesado. Ele sente que o ambiente não é favorável. E ele está sentindo ainda as dores. E talvez muito bombardeio, porque quando você trava uma batalha espiritual, o inimigo se aproveita disso. Quando você está em meio a uma guerra espiritual, o inimigo se aproveita disso para dizer para você, está vendo? Você fez a obra de Deus, você pregou o evangelho, você expulsou um demônio, e agora você está padecendo aí nessa prisão. Não valeu a pena tanta dedicação, tanto esforço. Não valeu a pena você se esforçar para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Olha o que aconteceu contigo. Vê se alguém está se importando, você está na prisão, alguém veio te visitar na prisão. O inimigo bombardeia nessa hora, colocando na mente da pessoa coisas em que não são verdadeiras, porque o inimigo é mentiroso. Ele é pai da mentira. Então ele fala, ninguém se importa contigo, não tem ninguém ligando para você, ninguém vai te visitar. Então existem situações na vida da pessoa em que ela fica ali sendo bombardeada pelo inimigo numa guerra espiritual, e que se ela deixar, se ela simplesmente ignorar
e não perceber o que está acontecendo, ela vai cair na cilada. Ela vai ouvir o que o inimigo está falando. Ela vai ouvir o que o inimigo está sugerindo. Então nessa noite, eu quero dizer para você nessa noite, que em meio a uma guerra espiritual, não é hora de você dar ouvidos ao inimigo. É hora de você dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Porque ao mesmo tempo, eu quero dizer isso aqui agora com uma ênfase. Eu quero dizer para você aqui com um destaque especial. Na mesma hora em que o inimigo vem para tentar te sugestionar, vem para tentar trazer algum confronto para a sua vida, para trazer alguma perturbação, nessa hora você precisa levantar os seus olhos e os seus ouvidos e pedir: Espírito Santo, eu quero uma palavra tua. Porque você vai dar ouvidos ao inimigo ou você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Em meio às guerras, o inimigo vai tentar te sugestionar, vai tentar te levar a tomar atitudes que vão piorar mais ainda a situação. Mas naquele momento, perto da meia-noite, na hora das trevas, na hora da pressão, na hora que a coisa estava ficando, a atmosfera estava pesada, o Espírito Santo falou com Paulo e falou com Silas: está na hora de adorar. Porque quando você estiver chorando, quando você estiver gemendo, quando você estiver sentindo dor, quando você sentir que o clima está pesado, a melhor orientação que você deve receber é: louve, adore, glorifique, busque uma palavra de Deus, busque uma direção de Deus, porque você vai ver que aquela prisão, aquela opressão, aquela carga negativa vai ter que sair e a glória de Deus vai entrar na tua vida. Foi naquele momento que eles sentiram a vontade de louvar, de adorar. Foi naquele momento, quando estava chegando perto da meia-noite, eles resolveram: nós vamos louvar, nós vamos adorar, e nós vamos orar ao nosso Deus. Mas porque você está vendo que está chegando a meia-noite? Não, eu estou sentindo que o clima está pesado e provavelmente está chegando a meia-noite. Então nessa hora nós vamos orar e nós vamos louvar. Porque cadeias vão cair, cadeias serão quebradas, e eles começam a louvar. A Bíblia vai dizer que os prisioneiros, eles ouvem as vozes, eles ouvem as canções, mas eles não sabem cantar. Quem está cantando é Paulo e Silas somente. Eles não conhecem a letra. E eles escutam. Quando de repente, diz a Bíblia, de repente um terremoto veio. De tal maneira que os alicerces do cárcere se moveram. Os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Aleluia. Olha o poder do louvor, porque eu não vou me aprofundar na interpretação de todo o texto e contexto. Eu quero me prender somente na leitura do que eu fiz hoje, Eu quero dizer que tem situações na nossa vida que as portas estão fechadas porque tem algo espiritual, e que quando você louvar, quando você adorar, essas cadeias vão cair por terra, e as portas que estavam fechadas, a Bíblia vai dizer que todas as portas foram abertas. Todas as portas foram abertas. E você sabe muito bem que se tem um lugar que porta tem que ficar fechada, é na prisão. Você sabe disso. Não existe porta aberta em prisão. Não existe, irmão. Lugar que você só vai encontrar porta fechada é na prisão. E foi exatamente nesse lugar que Deus foi lá e abriu todas as portas.
porque diante de Deus ele tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, e quando ele abre também ninguém fecha. Ele abre todas as portas na prisão, no lugar em que é mais coerente, no lugar que é mais aceitável, no lugar que é mais natural. Porta fechada, ele foi lá e abriu todas as portas. E nessa noite eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer que se tem situações na sua vida em que você percebe que algumas portas estão fechadas, ele tem poder para abrir todas as portas. Ele tem nas mãos a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E aqui não só as portas foram abertas, mas foram soltas as prisões. Algumas traduções vão dizer que as cadeias caíram, porque não tinha prisão, não tinha só portas. A prisão também tinha cadeias nos pés e nas mãos. Eles ficavam aprisionados nos pés e nas mãos. O louvor, a adoração quebrou cadeias. Cadeias caíram por terra. E você sabe que aquelas cadeias eram cadeias naturais, aquelas portas eram portas naturais. Mas o que abriu, ou quem abriu, não estava só no âmbito natural. Algo espiritual aconteceu. E que eu acredito que esse algo espiritual vai acontecer aqui nessa noite. Não foi alguém que chegou ali com uma chave e abriu a porta. Até porque as portas foram abertas todas de uma só vez. Ia demandar muito tempo para alguém pegar chave por chave e identificar a chave para abrir todas aquelas portas. Mas Deus abre. Deus abre. Oh, nosso Deus, Ele abre. Porta que está fechada, Ele abre. E as cadeias? Quantas chaves precisariam ser identificadas para cada preso, para abrir cada cadeia nas mãos e nos pés? Olha quanta dificuldade, quanto tempo se perderia para achar a chave. Mas não precisou de chave, porque nós temos um Deus que abre sem chave. Aleluia. Ele abre a porta e Ele quebra cadeias, porque não foi algo natural, foi algo espiritual que aconteceu ali. Não foi uma chave natural que abriu, mas foi algo sobrenatural. E eu creio que esse algo sobrenatural está aqui nessa noite para quebrar cadeias. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.